acho que é isso que eu tinha para falar. Dados esses avisos, vamos para a palavra de Deus? Na quarta-feira, irmãos, eu estou endossando aquilo que nós estamos ensinando no domingo de manhã. Domingo de manhã, nós estamos falando sobre batalha espiritual. Na quarta-feira, que é a nossa reunião de oração, eu falei um pouco sobre isso, porque oração e batalha espiritual têm tudo a ver, estão interligados, né? E eu falei sobre o campo de batalha, que é a mente. Então, alguém assistiu a quarta-feira, ou esteve presente? Assistiram, né? Ok. Então, a nossa mente é o campo de batalha, e isso é importante a gente entender, que nesse campo de batalha, nós precisamos definir, a decisão é nossa, a quem vamos servir e como vamos servir. Se nós vamos ouvir a carne ou se nós vamos ouvir o Espírito. A decisão é nossa, mas a batalha está na nossa mente continuamente. Então, o grande problema é o campo de batalha, que é a mente, certo? Mas hoje eu quero falar sobre a principal arma da nossa batalha espiritual. Lembrando a vocês que nós vamos estudar todo o livro de Juízes a partir de março. Então, não falte. Tá? Convide pessoas, nós vamos nos envolver. E é um tema, gente, muito atraente. Nós vamos dar uma dinâmica aqui na escola e eu quero que você participe disso. Aliás, eu quero até aconselhar você a trazer papel e caneta, para que você guarde, memorize, estude, releia em casa, leia o livro de Juízes, leia comentários de Juízes e vamos estudar mesmo, vamos entrar com o coração no livro de Juízes, tá bom? Vamos lá. Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Efésios 6:17. A gente vai começar por Efésios 6:17. A gente vai ler junto essa palavra. Está lá na tela. Efésios 6:17. Vamos ler juntos lá. Ó. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos ler juntos de novo? Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A principal arma da nossa batalha espiritual é a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que nós vencemos as batalhas na nossa mente. Se você tem conflitos, eu falei na quarta-feira sobre informações. Se nós recebemos informações do mundo, nós somos levados a pecar. Se nós recebemos informações da palavra de Deus, nós somos levados a viver uma vida de santificação. Então, tudo depende das informações que são processadas na sua mente. Correto? Então, por isso que é importante nós entendermos que as nossas palavras, elas têm poder. Não é um misticismo. Porque a sua palavra é uma informação. Então, se você chega, por exemplo, para o seu filho ali, e começa a falar para o seu filho, olha, você é muito burro. Você é burro, você é burro, você é burro. Você está jogando informações para o seu filho que ele vai processar. Vocês estão entendendo isso? Então, o Satanás usa esse princípio, ele usa essa dinâmica para poder se estabelecer sobre as mentes das pessoas. Então, por que existem crentes que acham que nunca vão vencer suas batalhas espirituais? Que se acham fracos? Porque receberam essas informações de algum lugar. Seja de um irmão, seja de uma leitura que fez, ou seja de colegas, de amigos que vão falando palavras negativas, talvez, não sei. Não estou aqui dizendo que a batalha se processa no campo nas informações positivas ou negativas, não é isso. Mas, às vezes, a gente se alimenta das palavras dos outros. Está errado. Nós fomos chamados para nos alimentar de quê? Da palavra de Deus. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 4, versículo 4, o seguinte: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a gente se alimenta da palavra de Deus. E é isso que nós precisamos entender. A igreja precisa se alimentar da palavra. E para se alimentar da palavra, a gente precisa meditar nela. O grande problema é que nós temos uma geração hoje que se alimenta da palavra só dominicalmente. A gente não tem irmãos que estão se alimentando da palavra diariamente. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite, diz o Salmo 1. Será que nós estamos nos alimentando da palavra de Deus diariamente? Você levanta de manhã, você tem sua meditação das Escrituras? Você está pensando a palavra, você está se alimentando dela? Porque é ela que está dizendo para você quem você é. E como você vai se comportar diante das batalhas espirituais. Porque é ela que está trazendo informação para a tua mente. Então a palavra de Deus é a informação correta para que nós possamos vencer as batalhas espirituais. Simples assim. O problema que surgiu com o neopentecostalismo na década de 70, e principalmente na década de 80, é que a igreja começou a inventar um sistema de batalha espiritual que veio de um livro, por exemplo, que na verdade que foi o grande berço, no Brasil pelo menos, de batalha espiritual, que é o livro do Frank Perret, que foi uma ficção. Então a igreja começou a ver um mundo espiritual de uma forma muito mística. E isso é um problema, porque a igreja deixou os princípios da palavra de Deus para começar a trabalhar guerra espiritual de forma mística. É por isso que a igreja começa a falar, não, mas espera aí, tem a retaliação, não, mas é porque o diabo... E aí a igreja parou de se focar na palavra de Deus para buscar informações de batalha espiritual com satanistas. É por isso que faz tanto sucesso ex-satanista, por exemplo. Ah, eu me converti, eu era satanista, então eu vou ensinar sobre batalha espiritual, porque eu estive nas trevas. Mas, gente, todos nós já fomos satanistas. Porque todos nós já fomos das trevas. Estivemos sob o domínio de Satanás. Vocês estão entendendo? A igreja perde o foco nas Escrituras e começa a buscar, dentro de um misticismo, conhecimento, informação para as batalhas espirituais. E aí a igreja começa a ter um monte de crendices. E começa a caminhar com um monte de informações, e daqui a pouco tudo é do capeta, e daqui a pouco você não pode comprar isso, porque isso aqui é de Satanás, você não pode comprar aquilo, que aquilo é do capeta, você não pode fazer isso, porque isso é do diabo. Daqui a pouco você não vive. Né? Ah, não, é do capeta. Fazer que nem o irmão, né? Chegou lá e... Não, você não pode tomar essa bebida aí não, porque isso aí é do capeta. Ele, não é do capeta não, foi eu que comprei e é meu. Né? Mas as pessoas começam a achar que tudo é de Satanás. E a Bíblia não nos dá esse tipo de informação. Mas por que isso aconteceu dentro da igreja? Por que isso foi avassalando a igreja? Porque a igreja foi perdendo a referência das Escrituras sagradas. Irmãos, Deus não nos deixa confundidos. Deus não nos deixa confundidos. Se a gente tirar tudo isso que a gente sabe sobre batalha espiritual, que a gente recebeu ao longo dos anos, e a gente se focar só nas Escrituras sagradas, vocês vão ver quão simples é o negócio. E como que dá para a gente vencer qualquer batalha espiritual. Então, cuidado com o que você está aprendendo sobre batalha espiritual pela internet. Cuidado. Cuidado. Tá? A gente vai para as Escrituras. Então, quando a gente fala de vencer uma batalha espiritual na mente, a gente aprende que as estratégias para a gente obter essa batalha vêm da palavra de Deus. O sucesso dos homens de Deus resume-se simplesmente ao fato deles ouvirem e obedecerem. Jesus afirmou que é impossível que a palavra de Deus falhe. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, verso 35. Eu gostaria que alguém abrisse, lesse em voz alta. Isso. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém.
Sabe o que isso significa? Que nós temos, Júnior, uma palavra que não falhará jamais. Então a palavra não pode ser vencida por qualquer batalha espiritual, porque os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Aquilo que Deus falou para você nas Escrituras Sagradas permanece para sempre. O problema é que a nossa fé, ela não acompanha a eternidade da palavra. Esse é que é o problema. Se a palavra diz que você é filho de Deus, então você é filho de Deus. Você foi filho de Deus ontem, você é filho de Deus hoje, e você será filho de Deus amanhã. Você precisa crer nela. Peraí, eu sou um filho de Deus. Aí se a gente começa a macular a fé daquilo que foi escrito, aí como é que a gente vai fazer? A gente fala assim, não, mas peraí, e se eu desviar? Ou seja, se você está perguntando nas conjecturas, é porque você já não está crendo no que as Escrituras estão dizendo. Porque conjectura não é fato. Você está entendendo? Isso significa que você já está pensando em se desviar amanhã. Você já está pensando naquele que se desviar. As Escrituras não estão pensando nos desviados. As Escrituras estão falando a respeito daqueles que creem. E se eu creio hoje, eu sou alimentado pela palavra de Deus, eu vou crer amanhã, eu vou crer depois de amanhã. Irmãos, eu não estou pensando em me desviar nunca, porque eu vivo pela palavra de Deus. E graças a Deus, eu tive graça sobre esse assunto, porque eu me converti aos 11 anos de idade, e de lá para cá, nunca abri mão das Escrituras Sagradas e de crer na palavra de Deus a meu respeito. Então, nisso é que nós estamos pautados. Nisso está a nossa fé. Eu não vou ficar trocando a minha eternidade pelas coisas terrenas, pelas coisas banais. A minha vida é de Deus e a sua vida é de Deus, porque a Bíblia diz isso. Então, se você é filho de Deus, você sempre será filho de Deus. Ah, pastor, mas se eu me desviar? Se você se desviar, é porque a palavra não está mais operando, você está parando de crer. Não é a palavra que está mudando, é você que está mudando. Deu para entender? Porque aí entra naqueles aspectos teológicos, uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação se perde. Não, irmão, a salvação não se perde, quem se perde é você. Né? Então não se perca, creia continuamente. Muito bem, por essa razão a gente torna impossível ser vitorioso nos embates contra o inimigo, se não dermos a devida importância à Escritura Sagrada. Eu quero ler com vocês a parábola do semeador, Mateus capítulo 13, versículo 3. Vocês estão até aqui comigo? Muito bem. Então vamos lá. Mateus 13, 3. Diz assim a palavra de Deus: E lhes falou muitas coisas em parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, umas caíram junto ao caminho, e chegaram as aves e as comeram. Outras caíram nos pedregais, onde não tinham muita terra, brotaram rapidamente por não ter terra profunda. Porém, saído o sol, murcharam-se por não ter raiz e se secaram. Outras caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram sobre a terra boa e davam fruto, uma a 100, outra a 60, outra a 30, por um. O que tem ouvido, ouça. No verso 19, ainda de Mateus 13, diz assim: De todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado nos pedregais, este é o que ouve a palavra de Deus e imediatamente a recebe com alegria, com gozo. Porém, não tem raiz em si, antes é de curta duração e chega a uma tribulação.
ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandaliza. E o que foi semeado entre espinhos, este é o que ouve a palavra, porém o afã do mundo, o engano da riqueza, sufocam a palavra e se faz infrutuosa. Mas o que foi semeado em terra boa, este é o que ouve a palavra, entende a palavra, e o que também dá fruto e produz 100 por outro a 60 e outro a 30. Então Jesus está nos dando aqui a informação da batalha espiritual. Uma informação importante. Eu tinha um pincel bom aqui que eu peguei semana passada. Deixa eu ver se esse aqui funciona. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui uma coisa. Deus é soberano. Então, quando a gente fala de batalha espiritual, nós estamos falando da soberania de Deus. Não é uma guerra de Satanás contra Deus. Isso não existe. Deus é soberano. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Tudo está sob o domínio de Deus, sob a regência de Deus. Certo? Deus criou, a Bíblia diz em Isaías, que Deus criou o bem e criou o mal. Porque Ele é Criador de todas as coisas. Então, uma vez que Deus é o Criador de todas as coisas, tudo que é bom e tudo que é mal foi criado por Ele. Certo? Mas por que Deus cria o mal? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Deus não faz o mal. Não, Deus não faz o mal, mas Ele criou o mal. A ação do mal, quem faz é Satanás. Que significa... Satanás, que é o nosso adversário, né? Ou diabo. Diabolos, que é nosso adversário no grego, né? Diabolos. O diabo e seus demônios é que fazem o mal, né? Então, o bem é feito, obviamente, por Deus, porque Deus pratica o bem, mas não pratica o mal. Mas Ele criou o mal. Mas por que Deus criou o mal? Porque a bênção e a maldição, elas são atos, são frutos da justiça de Deus. Quando nós falamos de justiça, nós precisamos entender que Deus tem nas suas mãos o poder para abençoar e para amaldiçoar. Você vai ter isso aonde? Você vai ter isso em Deuteronômio, capítulo 28. Deus abençoa e Deus amaldiçoa. É Ele quem dá o decreto, mas quem vai operar a ação do mal é o diabo. Então Deus tem o poder para abençoar e para amaldiçoar. Está na mão dele. Certo? Ninguém mais na terra tem poder para amaldiçoar. Ninguém. Ah, mas o Pai... Não, Deus chama para abençoarmos. Quando você vai para Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, o que ele fala? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, para a terra que te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, ou seja, quem falar bem de você, eu vou abençoar. Veja só, quem está dizendo é Deus que vai abençoar. Deus não está falando, Abraão, quem você abençoar, eu vou abençoar. Não, Ele está falando, eu abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem é que está amaldiçoando? O Senhor. E Deus está dizendo, através de você, em você, todas as famílias da terra serão abençoadas.
Mas quem está dizendo que vai ser abençoada é Deus. Ele é que está decretando. É Deus quem abençoa, é Deus que amaldiçoa. Eu sou o canal da bênção ou eu sou um canal de maldição? Deu para entender? Então, quando eu caminho em obediência, aí você tem aqui, Deuteronômio 28, quando eu caminho em obediência à palavra de Deus. Aliás, deixa eu tornar isso mais didático para vocês. Como que eu vou ser abençoado? De acordo com Deuteronômio 28. Obedecendo. Obedecendo a lei de Deus. Como que eu sou amaldiçoado? Então eu sou abençoado obedecendo a lei de Deus, eu sou amaldiçoado desobedecendo a lei de Deus. Certinho? Aí a Bíblia diz que todos nós desobedecemos a lei de Deus. Sim ou não? Aí você tem o crente falando assim, mas é impossível obedecer toda a lei, porque nós não conseguimos obedecer toda a lei. Que bom que a gente tem essa compreensão. Porque isso nos encerra debaixo do pecado. Paulo vai dizer que todos nós somos pecadores. E eu agora entendo porque eu sou pecador. Porque eu não consigo cumprir toda a lei de Deus. E uma vez que eu não consigo cumprir toda a lei, eu tenho que reconhecer que eu estou transgredindo a lei em algum momento. E o que me torna então um pecador? Porque o pecado, segundo João, no capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 4, o pecado é a transgressão da lei. Se o pecado é a transgressão da lei, isso significa que continuamente eu venho desobedecendo a lei de Deus. Agora depende o coração nesse negócio. Porque eu desobedeço a lei arbitrariamente, ou eu desobedeço a lei porque minha natureza carnal se opõe à minha natureza espiritual. E aí eu estou nessa luta, nessa batalha espiritual. Então, observem que o que vai permear a justiça de Deus é a lei de Deus. Certo? Então, a justiça de Deus se manifesta pela lei de Deus. Uma vez que eu me torno obediente à lei de Deus, eu faço bem. A partir do momento que eu desobedeço, aí você fala, bem, pastor, tudo bem, legal, ótimo. Mas e aí, se a gente agora é escravo do pecado, como é que a gente vai fazer para viver nessa condição? Aí entra o apóstolo Paulo. Paulo vai dizer que, nesse caso, que todos nós aqui transgredimos a lei de Deus, ficamos escravos de Satanás. Agora entra a graça de Deus. O que é a graça? A graça é que eu estou escravo aqui do pecado, eu não tenho condições de sair dele, porque eu sou continuamente desobediente à lei de Deus. Ele me tira dessa condição através de Jesus Cristo. Então, o que Jesus fez por mim? Jesus chega e fala assim, bem, você está debaixo da maldição, você é amaldiçoado. Todo que foi amaldiçoado merece, então a paga do pecado é a morte. Todo que foi amaldiçoado merece o quê? Morrer. Então eu e você merecemos a morte. Vem Jesus que não pecou, então, ou seja, Jesus não está nessa classificação. Mas Jesus fala, eu vou agora assumir o pecado do Emílio. Aí, o que Jesus faz? Morre no lugar do Emílio. Uma vez que Jesus, que não tem pecado, assume o nosso pecado, ele se fez maldição em nosso lugar. E uma vez que ele se fez maldição em nosso lugar, a maldição da lei não tem mais domínio sobre nós. Deu para entender?
Eu estou dizendo que a lei não tem mais poder? Não, eu estou dizendo que agora a maldição dela não pode mais contra a nossa vida. Por quê? Porque ninguém pode pagar pelo pecado duas vezes, cometer o crime duas vezes. Então, uma vez que eu paguei com a morte, por isso que o batismo, porque o batismo é reconhecimento que eu sou um pecador. Então, agora eu estou morrendo com Cristo e estou ressuscitando com Ele. Então, eu não posso morrer duas vezes. Eu já morri com Cristo Jesus. Agora, uma vez que eu morri em Cristo, a minha morte já está paga lá. Todo o meu pecado é através de Jesus Cristo. Se eu agora estou com a minha dívida com o inferno, né, da morte, paga lá por causa de Cristo, pela lei de Deus, agora isso significa que eu não devo mais nada ao pecado. O pecado já não mais tem domínio sobre nós. Porque a lei da maldição não pode mais operar em quem já morreu. Agora eu estou na lei do Espírito de vida. Deu para entender? Agora Jesus me transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora eu sou livre. Isso aqui, a graça opera para que a lei tenha eficácia. Se Jesus não tivesse feito isso, por mais que eu entendesse a lei, eu não ia conseguir obedecê-la. Porque eu sou escravo do pecado. Deu para entender? Eu podia estudar as Escrituras, estudar, mas eu não ia conseguir, porque a lei se tornou inoperante. Porque eu sou escravo do pecado. A minha carne está ligada ao pecado. Mas uma vez que vem Jesus e mata a minha natureza e me faz ressuscitar nele, Jesus mudou o meu interior. Uma vez que muda de dentro para fora, agora eu tenho condições de obedecer à lei de Deus. Então todos nós podemos obedecer à lei de Deus. Todos nós. Ah, pastor, mas é muito difícil cumprir toda a lei. A gente continua tendo falha na lei. Sim, mas todas as vezes que nós ainda falhamos na lei, Jesus, isso aqui continua valendo. Lembra que a palavra de Deus não deixa de operar? Continua valendo. Jesus continua morrendo pelos meus débitos. Vocês estão entendendo? A obra da cruz continua funcionando na nossa vida. É por isso que mensalmente estamos aqui com a mesa da celebração da ceia, dizendo: olha, Senhor, te agradecemos, porque na nossa debilidade o Senhor morreu na cruz por nós, para que pudéssemos ter vida abundante. Jesus fala isso em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, toda a sua debilidade foi coberta pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Nós nos tornamos semelhantes a Jesus. Deu para entender? Isso é graça. Agora, o que isso significa? Que agora eu tenho um caminho para viver. O problema é que às vezes a gente só prega a graça de sair das trevas para a luz, mas para por aí. Aí a gente tem crentes mirrados, que não conseguem vencer batalha espiritual, fica com medo do inferno, fica com medo de retaliação, Por quê? Porque só pregou a graça, só pregou, sai das trevas e vai para a luz. Ele, não, eu creio, Senhor, na tua obra, e pronto, e fica aqui. Agora que eu estou aqui, Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, continua me livrando. Senhor, eu estou vulnerável no mundo aqui, o que eu faço? Aí pega uma doença, Senhor, me cura. Aí faz uma coisa, Senhor, me tira. Senhor, eu estou fraco na fé. Senhor, e fica naquela... Por quê? Porque só foi pregado para ele a graça. Mas uma vez que eu começo a entender que a graça é apenas o primeiro passo para que eu entre no reino, e uma vez que eu entro no reino, eu agora vou ter a mentalidade de um cidadão do reino. E para viver a mentalidade como cidadão do reino, eu preciso conhecer a lei de Deus, eu preciso ter a mente de Jesus. Aí eu começo a caminhar conhecendo a lei de Deus. Por exemplo, sexta a gente estava reunido lá em casa, eu estava falando com o pessoal sobre o texto das Escrituras. Nós estávamos meditando que é terumá, que significa oferta. Lá em Êxodo, falando sobre oferta. E quando a gente começa a meditar ali, a gente começa a perceber
O que nós fizemos com a oferta? A oferta hoje para a gente é um ato que faz parte do culto. Mas no Antigo Testamento, quando Deus estabelece o culto, Ele centraliza o culto na oferta. Porque o ato mais importante do culto era a oferta, não era a pregação, não era o louvor, não era a oração, não era nada disso, era a oferta. Aliás, o tabernáculo existia por causa do altar. Sem altar não tinha sentido o tabernáculo, era a oferta. O culto era oferta. O centro do culto era a oferta. Só que a gente transformou a oferta em um ato de culto. Chega aqui, tal, oferece, tal, pronto. E agora, o que a gente vai fazer no resto do culto? Agora a gente vai receber. Aí a gente faz o culto para receber. Mudou, gente. Culto não é para receber, culto é para oferecer. No Antigo Testamento a gente vai ver isso. O que Deus faz conosco? Olha como é que Deus age. O centro da ação de Deus para o homem foi a oferta. Porque Deus ofertou o seu único filho. Vocês estão entendendo? O que eu estou oferecendo para Deus? O que você está oferecendo para Deus? O que você tem para oferecer para Ele hoje? Tem gente que não está oferecendo nada. Quando muito, só um dinheiro. Mas o culto é a oferta. Senhor, hoje a igreja vai se reunir. E eu quero ir oferecer algo a Ti. Eu quero oferecer minha gratidão. Eu quero oferecer o meu louvor. Eu quero oferecer o meu dinheiro. Mas eu quero oferecer a minha vida. Eu quero oferecer meu coração. Eu quero oferecer minhas obras, minhas ações, minhas atitudes. Eu quero, Senhor, oferecer algo a Ti hoje. O que você está oferecendo? Então, veja só. Se você perde o foco das Escrituras, você começa a viver um evangelho humanista, fragilizado, aí você fala assim, puxa, hoje eu não recebi nada de Deus, o culto foi tão fraquinho. O culto foi fraquinho, não é porque o pastor gritou pouco não, gente. Aí a gente está precisando de cultos fortes. Aí a gente tem que chamar cantor de ópera, né, que tem voz potente. Ou então sapatear, fazer alguma coisa, né, para poder ficar o culto bem legal. Talvez profissionalizar os músicos. Talvez a gente colocar jogo de luz. Talvez a gente escurecer a igreja. Talvez a gente tirar a cadeira e ensinar os irmãos a dançar. Eu sou péssimo para... Sabe, a gente vai precisar mexer. Vamos fazer bastante evento na igreja. Vamos fazer alguma coisa, porque as pessoas precisam receber. Porque a gente perdeu a ideia de culto. A centralidade do culto é a oferta. A gente está reunido aqui para oferecer, não para receber. Vocês entenderam? Como isso vai mudando a mentalidade da igreja? Sabe por que nós vamos fazer agora? Nós vamos precisar ter os cânticos mais focados no recebimento do que na oferta. Aí, esses cânticos que a gente oferece, por exemplo, vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifícios. Esses cânticos vão sendo substituídos por músicas como hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar. A gente vai começar a substituir, porque ao invés de oferecer, eu quero receber. Ao invés de dar, eu quero que venha até mim. Me dá, Senhor. Eu quero a minha bênção agora. Eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória, eu quero que o Senhor faça e aconteça. Senhor, eu quero crer no milagre, na ação. Pastor, mas Deus não pode fazer milagre. Pode, irmão, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós estamos deixando de oferecer
para receber. Porque nós estamos perdendo a visão de culto. Deu para entender, irmãos? Mas por que a gente está perdendo a visão de culto? Porque a gente está perdendo a centralidade das Escrituras. E aí, a gente vai ver exatamente isso que Jesus está falando. Estou fazendo um espelho disso aqui. O que isso tem a ver com a parábola do semeador? O que Jesus falou aqui, gente. Olha o versículo 19. Eu vou ler aqui na minha tradução. Verso 19. Jesus fala assim, ó. De todo o que ouve a palavra do reino e não a entende. Existem pessoas que ouvem, mas não estão entendendo. Estão ouvindo a palavra, mas estão entendendo da sua maneira. Aí vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Satanás pode roubar a verdade que foi lançada da palavra de Deus, se você não compreender. Então, não adianta só ler as Escrituras, você precisa compreender. Você precisa parar, você precisa meditar nelas, você precisa perguntar, você precisa estudar. Uma vez que você compreendeu, ela tem que primeiro vir aqui, ó, para a sua cachola. Uma vez vindo para a sua cacholinha, ela vem para o seu coração. Aí Satanás não vai roubar. Então esse é o primeiro tipo de pessoa. Aquela que ouve e não entende. O maligno vem e rouba. Eu falei sobre isso na semana passada. Informações. Aí você recebe a informação do reino aqui, mas vem Satanás e começa a lançar um monte de informação dele aqui, ó. Aí você vai esquecendo que Deus... Isso aconteceu com Adão. Deus lança uma informação para Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Adão pega a informação de Deus, fala: não, beleza, entendi. Mas não jogou no coração. Aí vem Satanás. E começa: o quê? Foi dito isso, Eva? Não, não é assim. É porque você vai ser semelhante a Deus. Aí pega a informação e traz para cá. E traz para cá. Pega a informação de Deus e joga fora. Mas quantos de nós estamos vivendo nesse mesmo princípio? A gente ouve uma mensagem lá de domingo, mas a gente não guarda no coração. A gente lê a palavra de Deus, Deus fala com a gente, lê aquele texto, aquela palavra, vem como um rema para nós, mas de repente a gente também não entende completamente, não guarda no coração, e a gente esquece. Mas continuamente recebemos informações das trevas, estamos nos alimentando dela, e a gente fala: peraí, é isso mesmo. Gente, para qualquer coisa, sabe? E isso se torna uma verdade para nós. Então esse é o primeiro. Depois Jesus vai falar o seguinte: este é o que foi semeado junto ao caminho. Ou seja, estava junto do caminho, ele caminhou do lado. Está vendo, tal, mas não. O verso 20 diz: e o que foi semeado nos pedregais, esse é o que ouve a palavra de Deus, e imediatamente a recebe com alegria. Uau, que palavra maravilhosa! Gente, eu entendi, que maravilhoso, isso mudou minha vida. Porém, não tem raiz em si. Antes é de curta duração. E chegada a uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandaliza. Ou seja, ele fica animado até vir. Isso aqui é muito comum. Quantas vezes você já viu um crente que fala assim: a palavra de Deus agora vai acontecer, porque Deus não tem impossível, tal. Aí o irmão passa por uma luta, eu falei: irmão, não estou entendendo nada, porque como que Deus fala e não acontece? Isso é o irmão Rayovac. Aquelas amarelinhas, já viu? Você põe a Rayovac amarela, dura só algumas horas e acaba. Não é alcalina. É aquelas do Paraguai, né? Aquelas pininhas do Paraguai que você compra, que ali você mal liga, já acaba. Então, são irmãos assim, que pegam, ficam animados com a palavra de Deus, se empolgam, mas vem a primeira tribulação que vem, já desanima, já desmonta. Esses são sobre pedras. Como eu falei, todo o problema está aqui, gente.
Porque você entendendo aqui, você coloca aqui. Jesus vai falar do terceiro tipo de pessoas. Ele vai dizer: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Porém, o afã do mundo e o engano da riqueza sufocam a palavra e se faz infrutuosa. A palavra está lá? Está lá. É muito interessante como Jesus usa a figura do espinho, porque o espinho ele vai segurar a palavra lá dentro, a semente lá dentro, ela não rouba. Ninguém pega, está lá dentro, só que está deturpada. Por causa das ambições, da riqueza. Ele pega a palavra e ele percebe a palavra para a riqueza. Ah, está vendo? O Senhor vai me fazer prosperar. A palavra de Deus diz que eu vou comer o melhor dessa terra. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus nunca disse que você vai comer o melhor dessa terra. Disse, pastor, eu li lá nas Escrituras, no Antigo Testamento, os profetas. Fala assim, fala que a gente vai comer o melhor dessa terra. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala sobre a nação de Israel e a terra prometida, terra que emana leite e mel. E ele disse para o povo que sairia do seu exílio e que eles iriam ocupar a terra, e ali eles comeriam o melhor da terra, porque o povo era exilado, eles sairiam das cargas da Babilônia e iriam para a terra prometida, onde eles viveriam o melhor da terra. Porque o melhor da terra era Israel. Lá manava leite e mel. Deus estava falando para Israel o seguinte: vocês estão em cativeiro aqui na Babilônia, não estão? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu prometi a vocês o melhor da terra. Eu prometi a vocês a terra que emana leite e mel. Vocês estão na Babilônia. Saiam daí e vão para a terra que eu chamei vocês. Porque lá é o melhor. Vocês vão comer o melhor da terra. Eu tenho uma aliança com vocês. Deus estava falando para um povo que estava sem esperança, para um povo que estava ferido, falando: Deus esqueceu da gente. Aí o irmão está dentro da igreja e fala assim: porque Deus me prometeu comer o melhor da terra. Então por que você não está comendo? Crente guloso, né? Irmão, não é isso. A gente deturpa as Escrituras. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. O melhor para a gente é o que está na terra de Deus. Jesus vai falar que no mundo a gente teria aflições. Parece que Jesus então está indo contra o que Deus falou. Ou eu como melhor, ou eu vou sofrer aflição. Que aflição é essa, comendo melhor? A gente sofre na terra. Terra é lugar onde nós estamos trazendo o reino de Deus, porque o mundo está no maligno. Sabe, o mundo é inimigo de Deus. E nós precisamos transformar esse mundo pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, aí também a gente não entendendo as Escrituras, a gente fala assim, que o apóstolo fala lá em Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso tudo, posso ter o melhor dessa terra, porque não é isso que Paulo estava dizendo. Paulo está falando que ele podia passar por lutas, por tribulações, por fome, por perseguição. Ele podia tudo naquele que o fortalece. Tanto é que o apóstolo Paulo vai falar: olha, eu aprendi a passar necessidade, como eu aprendi a viver na fartura. Eu aprendi tudo. Ou seja, eu não estou mais ligado às coisas dessa terra. As minhas emoções não são abaladas por aquilo que eu estou sentindo, mas agora pela palavra de Deus. Então eu posso sofrer perseguição ou até a morte. Paulo vai falar sobre isso em Romanos. Ele vai falar: nem a morte, nem a fome, nem o perigo, nem a espada, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, é isso. E não tem coisa melhor do que nós sabermos viver para a glória de Deus. E isso, irmãos, é que nos motiva. Agora parece que a gente vive em torno de bens, de riqueza. É o que Jesus está falando aqui. A palavra ficou entre espinhos. E aí a gente vive em função de coisas. Sabe? Se a gente não está ganhando bem, a gente fica mal na fé. Porque o que está acontecendo, Senhor? Eu sou dizimista. Irmão, se você está ganhando bem ou mal, não é isso que te alimenta, não. Porque o seu alimento não vem dessa terra, não vem das coisas deste mundo. O seu alimento vem de Deus. Deus cuida de você, porque você é filho dele.
Isso a gente pode falar para o mundo? Não, eu não posso falar isso para o mundo. Mas eu posso falar isso para você, que é filho de Deus. Você tem paternidade. Você não é órfão não, viu? Nós temos paternidade, a gente não é órfão não. Tá aí, a gente passou por uma pandemia, passou por uma crise, tive um corte grande no meu salário. Você acha que eu fiquei chateado com isso? Ei, mas estou vivendo, estou feliz da vida, estou vivendo para a glória de Deus e vou continuar vivendo. Vocês também? Pessoas perderem emprego e tudo, eu sei que são situações difíceis, mas a nossa alegria não está nas circunstâncias dessa terra, nossa alegria está no céu, no Senhor. Nele vivemos, nele nos movemos, nele estamos. Amém. A gente não vive pelas riquezas dessa. Irmãos, isso precisa ser muito claro na nossa mente. Eu não vivo pelas boas circunstâncias, isso não tem nada a ver com a sua fé. Podemos viver altos e baixos, isso não tem nada a ver com a sua fé. A gente está no mundo. Mas a nossa vida é guiada pela palavra de Deus. E isso é que interessa. Um dia a gente está aqui, outro dia a gente não vai estar. Né? Eu não vivo para a terra, eu vivo para a eternidade. Bem, mas olha lá. O afã do mundo e o engano da riqueza sufocam a palavra e se faz infrutuosa. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, entende a palavra, o que também dá fruto e produz a 100 por outro a 60 e outro a 30. Então produz a 100, a 60 e a 30. O que ouve a palavra é o que entende e dá fruto. Essa é a boa semente. Ou seja, a palavra frutifica. Eu ouço a palavra, eu obedeço a palavra, eu dou fruto. Eu reproduzo a palavra frutifica em mim. E isso gera, inclusive, salvação. Então, como é que eu venço as batalhas espirituais? Você quer vencer as batalhas espirituais? A maior arma que você tem é a palavra de Deus. Conheça as Escrituras Sagradas. Se alimente das Escrituras Sagradas para que você possa obedecer a palavra de Deus e assim você viver a liberdade que Cristo lhe deu. Cristo nos salvou, mas a gente deve permanecer livres. Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Deixa eu ver se é Gálatas 6 mesmo. Gálatas, deixa eu ver se é aqui. Ixi, eu não sei onde é que está nessa minha Bíblia aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho uma Bíblia aqui que eu trago ela, gosto de usar o texto dela, mas ela o Novo Testamento é todo mudado, aí eu fico apanhando aqui. Gálatas 6. Gálatas 5. Gálatas 5, olha lá. Olha o verso primeiro. Bora lá, ó. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora, veja só. Cristo me libertou? Sim ou não? Sim. Mas o texto não para aí, olha o que ele diz. Por isso, porque vocês já estão livres, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. A ordem agora é minha, é para mim. Quem tem que permanecer livre? Eu. Vocês estão entendendo?
Satanás nunca vai chegar em você e vai manter você de novo cativo. Ele não tem esse poder. Quem se leva a cativeiro somos nós. Deu para entender? Cristo libertou você. Permaneça você livre. Como é que eu permaneço livre? O fato de você estar aqui nessa manhã aprendendo a palavra de Deus está fazendo você permanecer livre. À medida em que você vai lendo as Escrituras e vai compreendendo as Escrituras, você vai permanecendo livre. Cristo me libertou, mas eu tenho que permanecer livre. Daí está a soberania de Deus, mas a responsabilidade do homem. E eu preciso entender isso. Ele me salvou, mas eu tenho que permanecer livre. Então, você foi liberto por Jesus. A questão é, você se mantém livre? Tá? Então, o que me mantém livre é a palavra de Deus. Bora lá, já estou terminando aqui, gente. Alguém que tem alguma pergunta para fazer? Vocês estão caladinhos hoje? Deixa eu ver se tem aqui na... Não? Tá ok. Sem perguntas, ou vocês estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada, né? Oi. Como o senhor está falando, né, que nós fomos livres da escravidão, né, do pecado, fomos libertos por Jesus. Aí me vem à memória quando Deus fala para Caim, para ele resistir o pecado, né? Que o pecado já estava batendo na porta e que quem deveria resistir à tentação, o pecado, era Caim. Então, assim, Deus... eu entendo que o mesmo serve para nós, dentro dessa colocação que o senhor está fazendo. Que quem deve resistir o pecado, ou não abrir espaço para a ação do pecado em nós, somos nós mesmos. Deus não falou assim, ó, o pecado está batendo na porta aí, Caim, mas eu vou te livrar do pecado. Caim, fica tranquilo que eu vou fazer com que você não... se você seja seduzido pelo pecado. Mas Deus falou para ele, olha, o pecado está aí, está batendo na porta e resiste. Decide o que você vai fazer. Uhum. É isso aí. Então, a ação, a responsabilidade do homem, né? A exemplo de Caim, como o pastor Giovanni colocou aí. Então, oi, Nádia, pode falar. Nesse contexto que a gente está falando de batalha espiritual, a gente vê que, geralmente, nós criamos a batalha espiritual e nós mesmos caímos nas armadilhas criadas por nós mesmos, né? Se nós estamos livres porque Cristo nos libertou, como o senhor acabou de ler, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Isso. E, anteriormente, o senhor vinha falando do contexto que a gente interpreta a Escritura de uma forma mundana, né? E isso é uma grande cilada que nós mesmos caímos, principalmente no seguinte sentido que me veio à mente, né? A gente considera que, às vezes, você fala, não, mas nós devemos julgar a árvore pelos frutos, né? Uhum. Aí você vai julgar os frutos, você fala, não, mas o irmão, ele é abençoado, é próspero, tem dinheiro, tem casa, tem carro, tem riquezas. Só que os frutos que a palavra nos orienta não são esses, né? Os frutos estão logo aí ainda no capítulo 5, né? Uhum. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, disenções, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então, se eu ver, geralmente a gente está avaliando uma situação e nós temos realmente que julgar certas situações, não pessoas, mas circunstâncias, né? E aí você vai seguindo pessoas que pregam
que as obras são de facções, de distensões, porque você está julgando aquelas pessoas pelas obras da riqueza. Acha que porque são pessoas prósperas, você pode confiar no que elas dizem, né? Mas as obras do Espírito são, né, o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então, a gente tem que estar com os nossos olhos bem firmados na palavra, para julgar aquilo que a gente, aquilo que veio ou não do Senhor nas nossas vidas, com os frutos do Espírito, e não com os frutos da carne. E a gente se confunde muito com relação a isso. Perfeito. Isso que a Nádia está falando é interessante. Às vezes a gente se baseia, né, a gente fala assim, não, a gente vê pelo fruto. Só que fruto a gente está olhando? Às vezes a gente olha para aquela pessoa, não, aquela pessoa tem propriedade para falar porque ela está cheia da grana. É por isso que surgiu dentro da igreja os coachings. Porque a gente baseia, né, aquela pessoa, por exemplo, um seminário de finanças, quem que a gente vai chamar? Eu não vou chamar um pobre, eu vou chamar um rico. Porque o irmão é bem sucedido, ele tem propriedade para falar sobre finanças. Uai, então a gente não podia trazer Paulo para falar sobre finanças na igreja, porque Paulo passou necessidade. Já pensou se a gente chamasse Paulo na época da necessidade? Ele nem ia pregar na igreja. Ele disse que não tinha nem o que vestir, nem o que comer. Aí a gente ia falar, não, irmão, ó, Deus está te disciplinando, você não tem a propriedade para falar sobre finanças aqui agora, não. Está entendendo, irmãos? A gente talvez não colocasse Paulo nunca para pregar no nosso púlpito, pela vida que ele levou, pelas dificuldades que ele falou. E mais, Paulo também não podia nem falar sobre família, porque Paulo provavelmente ou era divorciado ou era viúvo. O cara não tem família, como é que ele vai falar de família se ele não tem propriedade? Não tem. Paulo, você não pode falar sobre família. Jesus também não, porque Jesus nem foi casado. Então a gente começa a criar umas coisas na nossa cabeça, e aí a gente começa a falar, não tem propriedade, mas a verdade é porque nossas referências estão erradas. O que nós precisamos entender é que o fruto que a Bíblia diz ali é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E tem muita gente que dá fruto aí, mas tem muita gente que tem dinheiro, gente, e está adorando mais o dinheiro do que o Senhor. Está dentro da igreja. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas referências de bênção, porque a gente vê um irmão, de repente, passando a luta, a gente fala, ixi, o irmão deve estar debaixo de maldição. Aí a gente vê um irmão, de repente, ali que ganhou na loteria, a gente fala, rapaz, que bênção, hein? O irmão ganhou na loteria, o irmão é abençoado demais. 1 em 1 milhão, e o irmão ganhou. Olha que bênção, tem que dar o testemunho na igreja. A gente tem que mudar, irmãos, nossas referências. Quando a gente começa a olhar para Jesus, a gente vai ver que Jesus se fez foi fraco e não forte. Jesus não quis disputar poder com grandes. Pelo contrário, Jesus ofereceu a sua vida. Ele não estava em momento algum querendo mostrar para Caifás, ele não quis mostrar nem para os poderosos religiosos como Caifás, e nem para os poderosos políticos como Herodes, o seu poder. Jesus falava, não, eu vim para servir, e não para ser servido. Jesus não veio para ser grande, ele veio para ser pequeno. Jesus não quis se assentar nos primeiros lugares, Jesus se assentou nos últimos. Jesus não quis se assentar num trono, ele se assentou numa cruz. Deu para entender? E aí ele fala, aquele que quiser ser meu discípulo, que renuncie. Porque quem quiser ser o maior no reino, que seja o menor. Isso não cabe para uma mensagem coach nos nossos dias. Porque Deus me chama para fraqueza, e não para fortaleza. E uma vez que eu sou fraco, eu entendo que a minha força não vem mais de mim, mas do Senhor. É a geração Sansão, era o que Deus queria fazer com Sansão. Sansão caiu, né? Mas era aquele princípio. Falou, Sansão, a sua força não está em você, está em mim. E por que o cabelo, hein, gente? Vocês já pararam para pensar? Cabelo crescer.
Dá até vontade de deixar o cabelo crescer, né, Emílio? Para ver se fica mais forte, né? Mas por que o cabelo? Porque o cabelo, a Bíblia diz que o cabelo era o véu da mulher. E no caso do nazireado também, né, tinha o voto do nazireado ali, e Sansão era um nazireu, viu, gente? Não narizeu, né? Era um nazireu. Mas tinha o voto, além do voto ali, a ideia do cabelo é que o cabelo é um véu. Ou seja, o véu é o que fazia a pessoa se aproximar de Deus sem ser fulminada por ele. O cabelo de Sansão era o seu véu. E com ele estava em uma aliança com Deus, de aproximação com Deus. Era a honra. E a honra de Sansão foi cortada por causa de desejos, de interesses. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes os nossos desejos nos afastam de Deus e não são bênção, são maldição. A realização dos seus desejos nem sempre é bênção. Tem que tomar cuidado com isso. Então não tem a ver com o que eu tenho, porque o Evangelho não tem nada a ver com o que eu tenho ou deixo de ter, porque eu perdi tudo para ganhar a Cristo. Deu para entender, irmãos? Mudança de referencial. Para encerrarmos, a centralidade das Escrituras, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos 10:16, eu não vou me demorar mais, 2 minutinhos apenas. Romanos 10:16. A gente vai ler juntos aqui no telão. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? Além disso, há uma prática no meio do cristão de somente dar atenção a uma palavra que é agradável de ouvir. Porém, nem sempre a palavra de Deus virá de forma como gostamos de escutar. Certa vez um pastor disse que haviam coisas na Bíblia que ele não gostava de ouvir ou ler, mas elas eram necessárias. Todo conselho que tem na Bíblia como centro, que não tem na Bíblia como centro não é confiável. Se desejarmos ser bem-sucedidos em qualquer luta contra o nosso adversário, precisamos buscar a orientação das Escrituras. Muitas vezes queremos que Deus fale conosco usando o pregador, quando na verdade poderíamos ouvir a sua voz por intermédio da sua palavra. Deus pode falar conosco no silêncio do nosso quarto. Não daremos prioridade simplesmente porque foi no silêncio. Sabe por que muitas vezes não vemos Deus agir em nossas vidas? Por falta da palavra de Deus. Oraremos quando for necessário, e é importante a igreja orar, mas se a Bíblia não for a nossa prioridade, a gente nem vai saber orar e nada vai adiantar. Precisamos deixar de esperar Deus falar conosco somente numa pregação. A simples leitura da Bíblia, ela pode trazer uma resposta certa para as indagações. O milagre que tanto esperamos, a estratégia que realmente destruirá os propósitos de Satanás está na palavra de Deus. Sendo assim, cabe uma pergunta: que lugar a palavra de Deus ocupa em nossa vida? O profeta Oséias vai dizer, no versículo capítulo 4, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ele ainda prossegue dizendo, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. A derrota diante das ferramentas do inimigo é certa quando não consultamos as Escrituras Sagradas. Israel foi destruído porque não tinha o devido conhecimento de Deus e da sua palavra. Portanto, o lugar adequado para a palavra de Deus deve ser sempre o que lhe concede prioridade. Apenas dessa forma será possível produzir frutos que se converterão em derrotas no inferno. A palavra não frutificará em outro lugar que não seja o de prioridade, que requer obediência. Então, o propósito da palavra de Deus é que sejamos obedientes a ela. E isso vai fazer com que vençamos o inimigo. Simples assim,
Mas é fácil obedecer? Não é fácil obedecer. Como não é fácil obedecer, o que nós precisamos? Do Espírito de Deus que nos guia em toda a verdade. E aí a questão final é: quanto do Espírito você tem na sua vida? Uma igreja não pode caminhar se não cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de amor. É uma igreja cheia de fé. É uma igreja que não condena, que não julga, que não... É uma igreja que ama. É uma igreja que tem paciência. É uma igreja que tem graça. E é isso, irmãos. Que a palavra de Deus nessa manhã produza em nós arrependimento e justiça. Amém?